Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Vamos conversar um pouco sobre a palavra Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo de número 33. Aleluias. Sinto muito a presença do rei aqui. Aleluias. A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é uma coisa só, Ele é uma verdade e pronto, ponto final. Aleluia, é por isso que Ele ama a minha vida, a sua vida, é por isso que Ele não desiste de nós. É por isso que Ele nos ensina, como um pai Ele nos corrige, Ele nos ama. Aleluia, como um pai Ele nos direciona, como um pai Ele quer mostrar o caminho para o filho, que muitas vezes cai na caminhada, mas que precisa encontrar o caminho da presença. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre presença, um pouquinho sobre tenda, um pouquinho sobre aquilo que um servo do Senhor experimentou. E nós precisamos aprender um pouquinho sobre isso. Quem encontrou Êxodo de número 33, diga amém. Agora você vai até o versículo de número 7. E nós vamos ler a palavra até o 11. Diz assim: no título deste texto aqui está a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Tome o teu assento, por favor, feche a sua Bíblia. Nós estamos, igreja, em um contexto muito interessante na nossa igreja. Há poucos dias os homens desta igreja participou de um retiro de homens tremendamente abençoado pelas mãos do Senhor. Há poucos dias participamos de um retiro que chacoalhou a nossa estrutura, mexeu com a vida de homens, mexeu com a vida de pessoas que nunca tinham tido talvez um encontro daquele nível com o Senhor, talvez nem sabiam que poderia existir. Mas eu estava lá como testemunha e vi homens chorando, quebrantado, rendido, entregue diante de um Deus que é vivo e que se move nesta terra. Depois deste retiro, 21 dias de oração,
consolidando este trabalho, consolidando esta unção de Deus e este despertar nas nossas vidas. 21 dias. Hoje pela manhã foi o encerramento com um mistério muito forte de comunhão, de unidade, de partir do pão, de lava-pés. Mais uma vez, homens derramando suas lágrimas aqui neste lugar. Ontem à tarde, algumas pessoas desceram as águas do batismo, fizeram a opção pública, o testemunho público de fé, a fé cristã, e desceram as águas num ato simbólico de um novo nascimento, deixando a velha natureza, o velho homem para trás e nascendo de novo. E hoje essas pessoas foram recebidas a este lugar. Essas pessoas foram integradas a este corpo, a esta igreja. Então é um contexto onde pessoas tiveram encontros com o Senhor, tiveram experiências com o Senhor, tiveram fagulhas da glória de Deus, tiveram assim, relances de um Deus tão poderoso, presenciaram momentos de manifestação sobrenatural, e que precisam entender que há uma necessidade de continuar este processo e esta caminhada agora por si mesmo. O pastor, os pastores estarão aqui ou estaremos aqui para lhe ajudar, para lhe orientar. Mas assim como também nós aprendemos um dia, é necessário que nós comecemos a andar também. E o Senhor trazia ao meu coração esse texto, essa passagem, porque é algo tremendo, irmãos. Quando nós lemos um texto como esse, logo percebemos que o nosso personagem é o Moisés velho de guerra, o libertador do povo de Israel. Você conhece a história de Moisés? Nós já percebemos que o personagem aqui em questão é Moisés, o profeta que a Bíblia chamou de não ter outro igual em Israel como aquele. Um profeta grande, tamanho, uma intimidade jamais vista que fora desenvolvida. É um momento aqui de tanta êxtase, ou de tanta ênfase, ou de tanta profundidade deste homem Moisés. Mas lendo este texto, o Espírito Santo me fazia lembrar que nem sempre foi assim. E me lembrava, aleluia, de um contexto anterior da sua vida, quando este homem não era este homem tão cheio de Deus, mas um homem cheio de medos, dificuldades, problemas, como eu e como você. Moisés era alguém escolhido por Deus. Você sabe do sobrenatural, que era para ser morto, mas não foi, Deus o livrou. A sua mãe, aleluia, de uma forma sobrenatural, conseguiu salvar a sua vida. Ele chega de uma forma sobrenatural às mãos da filha de Faraó, ele é criado. Há um contraste na vida deste homem, na sua criação, entre a nobreza e a escravidão, porque de alguma forma ele sabia que ele estava na nobreza, ele era nobre, mas o seu povo era escravo. Ele era um homem idealista, 40 anos no Egito, 40 anos sendo ensinado, preparado. Ele sabia muito bem que ele estava para herdar uma grande posição, tinha os melhores estudos, preparação. Porém, havia algo dentro dele. E ele, quando olhava o seu povo ser injustiçado, ardia no seu peito. Aleluia, alguma coisa que o dizia, que o fazia se levantar contra aquela situação de injustiça. Diz a palavra que em uma determinada ocasião, ele contempla um dos seus irmãos israelitas sendo espancado ou sendo maltratado por um egípcio. E diz a palavra que ele ainda no seu vigor físico, no seu auge, a da sua juventude, como um guerreiro, como um homem valente, diz a palavra que ele vai, luta, que ele briga e que ele mata aquele egípcio. E diz a palavra que ele esconde nas areias aquele corpo. Só que, amado, como nada fica escondido nas areias da vida, diante de um Deus que sabe de todas as coisas, daqui a pouquinho aquele corpo é revelado pelo tempo. Aquele corpo ele se revela, ele aparece de alguma forma. E agora aquelas pessoas sabiam que um Moisés que estava lá na corte, que estava lá, aleluias, no alto, era um assassino.
E ele agora teme Faraó vir atrás dele, ter uma represália, ter uma retaliação, matar ele. E diz a palavra que este homem, que era cheio de vigor, coragem, que queria matar os gigantes, que queria enfrentar os gigantes, que desceu no vale para enfrentar um gigante chamado Egito, chamado soldado, chamado uma nação egípcia. Este homem agora tem medo, este homem tem preocupações. E diz a Bíblia que ele foge para o deserto de Midian. E ele passa um período longo lá. Agora um homem tão conceituado em uma nação poderosa, não passa de um egípcio desconhecido no deserto. Porque quando as filhas do seu futuro sogro foram dar de beber aos animais, ele ajuda elas numa intriga, numa situação. E quando elas voltam mais cedo, o pai pergunta por que estão aqui tão cedo. Elas dizem, um egípcio nos ajudou lá, um egípcio qualquer. Aquele Moisés agora tão impetuoso está escondido no deserto, vendo a vida passar. Diz a palavra que ele é pastor no deserto. E imagina a atividade no deserto de pastor, irmãos. Pegar as ovelhas, levar em algum lugar que haveria pasto, haveria água, haveria alimento. Procurar um lugar como esse e deixar o animal o dia inteiro lá se alimentar com aquele pouco de alimento. E no final do dia, dar o comando para as ovelhas voltar. Ele estava lá vendo a vida passar, ele estava lá esquecido, ele estava lá simplesmente desapercebido. E eu acredito que esse homem agora está desanimado, não tem perspectiva, não sabe como continuar. E sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque Moisés tentou fazer as coisas no braço dele. E quando a gente resolve enfrentar os gigantes com a força do nosso braço, não vai dar certo. Quando a gente resolve enfrentar os gigantes da nossa vida, da nossa existência, na força do nosso braço, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir, nós não vamos ter êxito, porque, aleluias, o nosso braço, toda a força que é humana, toda a força, aleluias, que é da carne, ela vai se deteriorar no tempo. Ela vai se acabar. Vai chegar um dia que você vai se cansar de tanto fazer o teu esforço, fazer do teu jeito, caminhar segundo o que você pensa, agir segundo as tuas ideias, que virá um desânimo sobre a tua vida. E você de repente não vai mais encontrar razão para nada. Você vai querer, aleluias, quem sabe fazer como o deserto, como Moisés no deserto, sem enfiar em algum lugar e simplesmente ver a vida passar. Ver a vida passar. Porque todas as vezes que nós vamos tentar, aleluias, vencer gigantes sozinhas com a força do braço, não conseguiremos. E fatalmente, inevitavelmente, cairemos nessa situação. E o Senhor falava assim, fala para pessoas que tudo o que tem acontecido não é nada porque esta pessoa é melhor do que a outra, ou porque esta pessoa é boazinha, porque é bonitinha, ou porque esta pessoa, porque este irmão, ou porque esta irmã, aleluias, tem uma condição melhor, ou aleluias, mora numa região melhor. Não é porque ela é melhor, porque ela conhece mais, porque ela domina mais, porque ela fala línguas, idiomas, porque conhece teologia. Não é nada disso. Fale que tudo que tem acontecido, o que eu tenho revelado, o que eu tenho mostrado, aleluias, é porque eu sou na vida de cada um deles. Não é na força do meu braço, na força do teu braço. Não é na força, não foi na força do braço de Moisés. Não vai ser na tua força daqui para diante. Se você achar que recebeu força para você ser alguma coisa, você vai inevitavelmente perecer. Eu tenho esta notícia para te dar. Se você confiar no teu braço para vencer os gigantes da tua vida, você vai perecer. Você vai parar. Você vai cansar, você vai desanimar. Você não vai conseguir. Só que um belo dia, aleluia, diz a palavra de Deus, que está lá este pastor vendo a vida passar no deserto, pastoreando ovelhas, levando as ovelhas para achar um pasto, como ele fazia todos os dias. E diz a palavra que neste dia aconteceu algo diferente. Alguma coisa sobrenatural acontece. Uma sarça ou um arbusto começa a arder em fogo, começa a pegar fogo, mas não se consumia. Alguma coisa que era material, que era natural, não se consumia com o fogo que estava nela. Diz a palavra que ele se interessa por aquilo ali. Diz a palavra que ele se aproxima mais.
E mais, ele vai se interessando, ele vai dando maior ênfase, maior atenção àquilo. Ele resolve se aproximar e contemplar, aleluia, aquele fenômeno, daquele processo, daquela planta natural que era para estar consumida, mas não se consumia. E aqui o Senhor estava ensinando algo para ele, e está ensinando algo para nós nesta noite, que existe uma possibilidade daquilo que é natural, daquilo que é carnal, daquilo que é humano, eu, você, daquilo que é falho. Existe uma possibilidade daquilo que ao pegar fogo deveria se consumir, daquilo que pegar, aleluia, diante das aflições, do fogo da aflição da vida, do fogo da aflição do teu dia a dia, do teu problema, era para você se consumir, diante do fogo da aflição, da tua angústia, da tua dificuldade, do teu pecado, aleluia, diante de um fogo que era para te consumir. Deus estava mostrando para ele: Moisés, tem um jeito, aleluia, de não ser consumido, aleluia, mesmo pegando fogo. E o Senhor estava mostrando para ele, e está mostrando para nós que há um jeito. Sabe qual é o jeito? Aleluias, de não ser consumido pelos dilemas e problemas, é estar ardendo no fogo e na presença deste Deus, de um Deus que é vivo, de um Deus que é poderoso. Só tem um jeito de você se deparar com a sua vida e com a sua existência, aleluia, e não ser consumido. Só tem um jeito de você sair pelo lado de fora desta igreja, depois de um retiro, depois de um batismo, depois de um culto de Santa Ceia abençoado, de campanhas, de vigílias, e não ser consumido por aquilo que te espera lá fora, por aquele gigante que quem sabe está lá fora, é ardendo na graça de Jesus, no poder de Deus, na unção do Deus vivo, no fogo de Deus que está sobre a sua igreja. Quem almeja e quem deseja este fogo sobre a sua vida, diga amém, aleluias. Há uma maneira de aquilo que é natural, aquilo que é perecível, como aquele arbusto, não ser consumido. Deus estava mostrando para ele, Deus está mostrando para nós, igreja. Quem sabe você, a tua vida está uma correria, talvez a tua vida pode ter problemas, situações. Nós escutamos pessoas que vêm conversar e apresentam problemas, dificuldades, que se você soubesse, você não ia entender. Mas como é que está na igreja alguém que tem esse problema, alguém que está desse jeito? Ei, deixa eu falar uma coisa para você, é para isso que a igreja serve, para recepcionar estas pessoas que vêm machucada, ferida, acabada, que vêm com valores distorcidos, que vêm com caráter corrompido, com a vida marcada do mundo, e receber o novo de Deus neste lugar e ser curado aqui. Não se espante. Deus estava mostrando, aleluia, está mostrando para nós que só tem um jeito de não sermos consumidos. Se nós formos cheios da graça, se nós formos cheios da unção, se nós formos cheios do poder, aleluias, venceremos a bagunça que muitas vezes está na nossa vida. Ah, mas a minha vida, Carlos, está uma bagunça. A minha vida está uma desgraça. A minha vida está embolada, está presa. A minha vida, não sei, eu acho que nem o Senhor vai poder resolver. A minha vida está prestes a ser consumida. Aleluia, mas Deus estava mostrando para ele que há um jeito. Está mostrando para mim e para você, há um jeito. Quando a presença de Deus vem sobre nós, nós não seremos consumidos. Aleluias, acredite nisso. Acredite, queridos. Essa experiência começou a transformar a vida desse homem. Esse homem vai para casa diferente aquele dia. Ele olha aquilo e ele começa a entender. Mas antes dele ir para casa, ainda continua o mistério. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus manda ele se aproximar. Aquela sarça agora começa a falar. Um pedaço de mato, de arbusto, de planta, começa a emitir som e falar na língua dele que ele entendia, e começa a falar com ele, e ele vai chegando perto, e diz a palavra que Deus manda que ele faça algo, que ele tire as sandálias dos pés, porque aquele lugar que ele iria pisar era santo. Sabe o que Deus estava falando para ele? Moisés, tudo que você conquistou até agora, tudo que você aprendeu até agora, tudo que você viveu até agora, toda a tua bagagem até agora, o teu conceito até agora, o teu pensamento, a tua experiência de vida até agora, ei, deixa para trás, no símbolo de tirar esta aliança, esta sandália, melhor dizendo. Deus está falando para pessoas aqui
Não importa o que passou. Não importa a tua infância, não importa a tua adolescência, não importa como passou, como foi a tua experiência religiosa, quem sabe em outro lugar, em outra igreja, a tua vida, aleluias, conforme, não importa aquilo que você fez no passado. Mas eu aprontei, mas eu fiz, será que eu sou digno? Será que eu posso me aproximar desta mesa? Será que eu posso fazer parte desta igreja que parece que é tão santa, que é tão pura, que é tão bonita? Será que eu sou digno? E você não é digno, sabia disso? E eu também não sou, mas tem um que nos justifica e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos dignos. A dignidade não está em nós, está no nosso Senhor e Salvador. A dignidade está em nós reconhecermos a nossa falha, ter uma fé obediente sim, mas entender que é Ele que pagou o preço, é Ele que nos justifica, é Ele que se apresenta diante de Deus, diz a palavra, e intercede por mim e por você. É Ele que é advogado, é Ele que está lá dizendo, olha o Pedrinho, o Joãozinho, pai, ele pode ter o problema A, B, C ou D, mas ele é meu, eu comprei com meu sangue. Senhor, eu estou diante de você dizendo, aceita ele, Pai, de braços abertos, porque ele pertence ao Senhor. Tira as sandálias hoje, tira a sandália, aleluia, do preconceito. Tira a sandália da baixa estima ou da autoestima baixa. Tira a sandália do complexo de inferioridade. Tira a sandália do complexo de coitadinho, de vítima, de perseguição, de não sei o que, de nhenhenhê. Tira a sandália, porque o lugar que Deus tem para você é terra santa para você pisar. Que terra santa é essa, pastor Carlos? É a presença de um Deus que vive, de um Deus que criou os céus e a terra com a sua palavra. É a presença de um Deus que, além de ter criado, sustenta todas as coisas. E a tua vida, querido, oh labassuri andarai, Ele conhece nos mínimos detalhes. Mas isso aqui eu vou esconder, Deus não vai saber disso. Diz a palavra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nada pode ser oculto aos olhos do Senhor, antes todas as coisas estão nuas, despidas, patentes, diante dos olhos daquele de quem haveremos de prestar conta. Nós escondemos de nós mesmos. Nós escondemos do pastor, da pastora. Nós escondemos do irmão do lado, às vezes até da esposa ou do esposo. Quem sabe desses aí nós podemos esconder. Mas daquele que vê todas as coisas, daquele que tem os olhos sobre a terra e contempla os maus e os bons, diz o Senhor, diz a palavra, nós não podemos esconder nada. Ele estava dizendo para Moisés, larga tudo para trás. Foi um divisor de água na sua vida. Larga tudo, fica tudo para trás. Esteja disposto a Moisés a pisar em algo novo, a receber o novo de Deus. Esteja disposta, igreja, a receber algo novo do Senhor. Você que é retirante, foi um retirante, você que desceu as águas, esteja disposto, disposta. Abre o coração, abre a mente. Disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que possais entender, aleluia, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos entender o bom, o agradável, o perfeito, o novo, o sobrenatural, quando nós transformarmos a nossa mente, quando tirarmos a sandália do Egito, as coisas velhas ficarem para trás, então eis que tudo se fará novo, e nós vamos entrar numa terra santa com Deus. Deus estava mudando a vida daquele homem. Deus está mudando a minha vida, está mudando a sua vida. Deus está mudando a vida da igreja. E a história vai dizer que Deus então vai fazer grandes coisas na vida desse homem, vai experimentar a vida dele, vai dar conquistas a ele, vai chamá-lo para a sua grande chamada, de libertar o povo, de manifestar o poder de Deus, os milagres. Ele vai sofrer as pragas do Egito, as afrontas de Faraó.
Ele vai tirar o povo daquela nação, daquela escravidão. Ele vai enfrentar o deserto, escassez, murmuração. E aí um dia ele vai começar a entender que para cumprir um chamado de Deus na sua vida, para cumprir uma chamada de Deus na sua vida, ele vai começar a entender, ele vai começar a se lembrar do dia que ele viu aquela sarça ardendo em fogo, pegando fogo e não se consumindo. Ele vai começar a entender que não dá mais para continuar levando no seu braço ou do seu jeito. Ele vai entender que ele precisa, que ele depende daquele poder, daquela graça, daquela manifestação que teve lá no passado dos seus dias. Ele vai entender que ele precisa ver de novo aquele Deus, ele precisa falar, ele precisa ter com aquele Deus daquela sarça. E aí nós vamos chegar no texto que nós lemos. Diz a palavra que Moisés, aleluias, costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. E diz a palavra assim, ó, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse. A hora que ele entrava, a nuvem descia, ficava na porta da tenda, o povo ficava adorando a Deus, gerava um culto, gerava, aleluia, uma loucura naquele arraial, aleluia. O povo, quem sabe, querido, começa a imaginar, todos os dias pela manhã, aquele homem saindo, quem sabe bem cedo, para entrar naquela tenda, porque ele começa a descobrir que ele precisava daquele poder, daquela graça, daquela fonte, para continuar, para cumprir o que Deus havia chamado. Então ele prepara um lugar para ter com esse Deus. Deus está pedindo para nós prepararmos um lugar para Ele. Deus está pedindo para nós termos a nossa tenda. E quando eu digo tenda, você não precisa armar uma barraca lá na sua casa. Você não precisa armar uma barraca lá no quintal da sua casa. Você não precisa armar uma tenda lá na área da sua casa. Mas você precisa ir lá para o teu quarto, no íntimo, no secreto, ligar um louvorzinho e começar a falar com esse Deus, e começar a buscar, e começar a construir um ambiente, um lugarzinho onde você vai conseguir ter contato com aquele Deus que você viu se manifestar por esses dias. Eu fico imaginando, diz a palavra que ele saía, e as pessoas saíam à porta. Então quem sabe mulheres, filhos, homens, pais de família, todo mundo ali, ó, Moisés está na hora. Moisés saiu, despertou, ó, eu escutei o despertador. É o de Moisés, quem sabe era um chofarzão lá tocado, né, uma trombeta lá, para ele dizer, para ele anunciar que era a hora que ele estava indo, ou que era a hora que ele estava acordando. As famílias iam à porta, as famílias começavam a contemplar. Ninguém queria perder, sabe por quê? Não era a pessoa de Moisés, mas ninguém queria perder de ver aquela nuvem que descia à porta da tenda todas as vezes que aquele homem buscador e caçador de Deus entrava naquele lugar. As pessoas tinham sede de ver a nuvem. As pessoas se alimentavam vendo a nuvem. As pessoas fortaleciam a sua fé vendo a nuvem. As pessoas se encorajavam vendo a nuvem, vendo a presença, aleluia. Sabe por quê? Porque na tenda do encontro tem a presença. Na tenda do encontro tem o Deus vivo. Na tenda do encontro tem a voz daquele que criou este mundo com o poder da sua palavra. Na tenda do encontro você ouve esta voz no teu espírito. Na tenda do encontro você chora, a tua força é renovada, a tua coragem é aumentada, aleluia, a tua esperança é aumentada. Na tenda do encontro aquilo que parece ser impossível passa a se tornar possível, porque na tenda do encontro o Deus da tenda se manifesta. Aleluias, aleluias. Ele ia para aquele lugar, ele entrava naquele lugar, e diz a palavra que então a nuvem descia, e diz a palavra que Deus falava. De que jeito, irmãos? Quem se lembra? Face como alguém fala com o seu? Meu Deus, irmão, isso aqui não é pouca coisa. Nós estamos falando, Jennifer, do Deus Todo-Poderoso.
Nós estamos falando do Deus, o Criador. O Deus que o judeu nem fala o nome, de tanta reverência que ele tem. O Deus que o judeu que espera ainda o Messias, o judeu que é judeu, realmente é judeu, conservador e que está esperando ainda o Messias, que não abre mão da sua fé e da sua devoção ao Deus Criador, o Deus que o judeu nem menciona o seu nome para não pecar, usando o nome de Deus em vão, como está lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Nós estamos falando do Deus Criador, aleluias, que diz a palavra de Deus, que habita num alto e sublime trono, no céu, na eternidade, mas ao mesmo tempo habita no coração daquele que é quebrantado, daquele que é justo. Um Deus que transcende, aleluias, a eternidade, que sobe, que está longe, mas é um Deus que também está perto e morando dentro de mim, de você, vasos de barro. Nós estamos falando de um Deus que se fez homem para vir a esta terra sofrer e morrer a nossa morte para salvar a nossa vida e reconciliar a nossa vida. Esse Deus falava com ele face a face, face a face. Agora eu quero que você entenda algo, olhe para cá. Você acha que Moisés não tinha problemas na sua vida? Você acha que ele entrava na tenda e saía de lá com tudo resolvido? Você consegue, você talvez, você tem condições de acreditar nisso? Porque esta não é a realidade. Diz a palavra que ele saía daquele lugar e os seus problemas continuavam, pastor Eber. Os seus problemas continuavam, Yuri. A Bíblia vai dizer, se você ler Números, o tanto de problema que esse homem teve. Pessoas que se levantaram contra a sua liderança, e problemas. A tenda, preste atenção nisso, não nos torna imune aos problemas, não nos torna isento das dificuldades. A tenda não nos arranca deste mundo, para que não possamos mais sofrer aflições. É por isso que o nosso Senhor e Salvador disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluias. Moisés entrava na tenda, tinha o contato, a experiência, tinha o renovo, aleluias, tinha tudo o que ele precisava, mas quando ele saía, a sua vida continuava. É quando você sai porta fora, é quando você termina um retiro, é quando você sai do teu batismo, é quando você vai para a tua segunda-feira, é quando você vai para a tua vida, os teus problemas estarão lá, não vão desaparecer, Jennifer. Só que tem uma diferença que ele teve que entender, e nós vamos entender pela palavra do Senhor. Tem uma diferença, aleluias. Havia um segredo naquela tenda que fazia toda a diferença. Sabe qual era o segredo? Era a presença de um Deus vivo que sabe do nosso amanhã, e que com Ele, aleluias, na tenda, Ele vai nos dando a direção, Ele vai nos dando a orientação, Ele vai nos ensinando como nós vamos lidar, como nós vamos resolver, como nós vamos sair daquela situação, como é que nós vamos passar pelas águas, pelo fogo, e as águas não nos submergirão, e o fogo não nos queimará, aleluias. Quem crê nesse Deus, diga aleluias. Deus quer que eu e você entremos na tenda, construamos uma tenda, que nós formemos uma tenda nos nossos dias, na nossa vida, aleluias, espiritual. Não é uma vida de rituais apenas religiosos, não é uma vida de ritos, sem nem mesmo que possamos muitas vezes entender o que fazemos, mas é uma vida de intimidade, é uma vida de tenda, é uma vida de tenda, é uma vida de tenda, é uma vida de lágrima, de conversa, de adoração, aleluia, de obediência, é uma vida de caminhar com Ele, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós, depois da tenda, recebemos a força necessária, Jennifer, para que a gente desça no vale e para que a gente enfrente os nossos gigantes. Eu não acredito que você não tem gigante, porque eu tenho os meus gigantes. Cada pessoa que está aqui tem o seu gigante, precisa derrubar o seu gigante. Mas os homens da palavra de Deus que aprenderam a derrubar gigantes,
Eles aprenderam a estabelecer com Deus uma intimidade tão profunda. Os homens que derrubaram gigantes, os homens que fizeram coisas sobrenaturais na palavra, eles aprenderam, eles têm algo em comum. Eles aprenderam a ter uma intimidade, desenvolveram uma intimidade com este Deus. E através dessa intimidade, eles passaram a descobrir que as coisas acontecem primeiro na tenda e depois vão acontecer lá fora. Deus avisa os seus, Deus direciona a vida dos seus, Deus direciona a vida dos seus servos. Moisés teve que aprender que a solução, o gás, a força, a energia, o poder, como você queira entender, ele teve que entender que o que ele precisava para prosseguir naquela chamada e alcançar êxito, ele teve que entender que ele precisava daquele Deus, daquela sarça. E olha que coisa que acontece dentro da tenda. Moisés era alguém instruído no Egito, era alguém que teve a ciência dos doutores. Quem sabe entendia de mapa, entendia de rota, entendia da geografia local, entendia de um caminho mais perto para chegar em Canaã. Quem sabe ele entendia. E talvez ele mostrou para Deus na tenda: Senhor, está aqui meu mapa, está aqui a minha ideia, presbítero Emerson, está aqui o que nós vamos fazer, Senhor, para dar certo. Quem sabe ele apresentava, e lá dentro da tenda, Deus falava para ele: Moisés, eu não quero os teus mapas, eu não quero o teu conhecimento, eu não quero saber se você sabe chegar mais rápido, eu quero dizer para você que eu tenho o caminho para você, e se você quiser vitória, vai escutar o que eu digo. Mas então, Senhor, qual vai ser o caminho? Como é que eu vou? Sem mapa, como é que eu chego? Ele diz: não, você não precisa de mapa, você só precisa seguir uma nuvem que vai aparecer, e você segue ela. Segue a nuvem. Aí lá dentro da tenda, você que é cheio de conhecimento, é cheio de conceito, é cheio de estrutura, é cheio de entendimento, é cheio de diploma, é cheio de grau, é cheio de entendeu? É cheio de tudo. Lá dentro da tenda, tuas coisinhas vai tudo dentro de um saco assim e vai sendo jogado de lado, missionária. E aí Deus olha para você e fala assim: deixa isso aí de lado. Então o que eu faço? Aí Deus fala assim: segue a nuvem, segue a nuvem, segue a nuvem, que você vai encontrar a tua vitória através daquilo que eu estou te falando. Aleluia, segue a nuvem. Como assim, Senhor? Segue a nuvem. É muito estranho, é muito diferente do que eu conheço. É muito estranho seguir nuvem. É muito estranho seguir nuvem, Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O que nós aprendemos dentro da tenda, o que nós aprendemos dentro da tenda do encontro, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos numa sala de faculdade ou universidade. O que nós aprendemos, aleluias, dentro da tenda não tem a ver com o que você aprende nos livros. Não. O que você aprende na tenda não tem a ver com a teologia que você aprende. Teologia é ótimo, e inclusive nós estamos numa jornada de tentar ensinar teologia, aprendendo e ensinando. Eu gosto. Mas eu entendo que dentro da tenda é que está o segredo para o meu sucesso e para o teu sucesso. É dentro da tenda, não é, aleluia, nos livros. Não é em cima do que você é ou do que você pensa que é. Não é em cima do que uma igreja pensa que é. Não é em cima do que um homem pensa que é. Mas é em cima do que Deus diz que é. Labassuribicandarabakai. Aleluias. Dentro da tenda nós aprendemos as matérias que não estão nesta terra, mas que estão no céu. Dinheiro está acabando, meu Deus, agora eu vou ter que carpir terreno, lote, porque não vou morrer de fome. Aí daqui a pouquinho, pá, uma porta se abre. Esses dias um amigo meu me contava: Carlos, passei numa prova, num vale, tudo atrasado, 8, 9, 10 prestações disso, daquilo. Parecia que era o fim. Eu estava quase pensando que era o fim. Eu estava quase achando que era o meu fim, que eu tinha que dar um basta na minha história e desaparecer. Mas daqui a pouquinho ele diz: mas eu
fui me humilhar um pouquinho na tenda, eu fui buscar um pouquinho na tenda, eu fui jejuar um pouquinho na tenda, eu fui orar um pouquinho na tenda, eu fui buscar um pouquinho na tenda esse Deus que fala no passado, no presente e vai falar no futuro. Eu fui ver o que acontecia na tenda, e lá na tenda começou a vir, aleluia, uma direção para a sua vida. Lá na tenda começou a vir a direção para a sua vitória. Lá na tenda começou a vir a solução, e daqui a pouquinho as portas se abriram, e 9, 10 parcelas, todas pagas de um dia para o outro. Porque quando nós começamos a entender que o segredo está na tenda, é lá que nós vamos ter vitória, é lá que nós vamos ter a vida abençoada e abundante que o Senhor, aleluias, tem para a nossa vida. Esses são os resultados da tenda. Homem que foi no retiro, mulher que foi batizada, homem que foi batizado, convidado, visitante que está aqui nesta noite. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Nós precisamos descobrir o segredo da tenda do Senhor. Nós precisamos entrar nesta tenda, porque esta tenda só tem coisa boa para nós, e ela está lá, Ele está lá à disposição. Como quem diz, é só você entrar, que a hora que você entrar, eu já estou chegando logo atrás de você para nós ter um bate-papo. É só você entrar, mas é tão difícil, irmãos. É tão difícil a gente encontrar tempo, muitas vezes, para a tenda. É tão difícil viver conforme a tenda, porque lá na tenda, aí ele recebeu a instrução: larga tudo o teu conhecimento, os mapas, e segue a nuvem. Aí ele tem que sair diante de um povo tão grande e dizer assim, ó, não vamos seguir mapas, não vamos seguir direções e rotas. Então o que vamos fazer, Moisés? Vamos seguir a nuvem. Aí o povo vai falar, mas é maluco. Como é que nós vamos seguir um cara que é maluco? Como é que nós vamos seguir um cara que diz que nós vamos seguir a tenda, presbítero, a nuvem, presbítero João? Como é que nós vamos seguir um cara que está fora do juízo, seguir uma nuvem? Nuvem é coisa do céu, e nuvem é da onde vem chuva. Como é que nós vamos seguir nuvem? Esse cara ficou doido. Só que tem um detalhe. Aí Deus me fez entender por que esse povo começou a obedecer a voz deste homem. Não é por aquilo que ele falava, por aquilo que ele era, mas por aquilo que quando acontecia, quando ele entrava na tenda, a nuvem descia, e o povo começou a respeitar, e o povo começou a entender que na vida daquele homem tinha autoridade, tinha uma diferença. Sabe quando quer que o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, o teu vizinho, a tua vizinha, vão começar a respeitar o que você fala, vão começar a respeitar a tua vida, quando eles começarem a olhar para você e perceber que na tua vida tem uma nuvem, na tua vida tem uma presença, na tua vida tem um manifestar de um Deus vivo e poderoso. Eles vão respeitar você quando eles começarem a contemplar Deus na sua vida. Porque enquanto eles não verem Deus na tua vida, eles vão te chamar de louco, maluco, desvairado. Mas quando eles começarem a ver que algo estranho para eles, sobrenatural, poderoso, acontece, aonde você toca, as coisas fluem, aonde você pisa, as coisas acontecem, quando você dá um conselho, alguma coisa de bom acontece, então eles vão ver que é uma presença de uma nuvem de um Deus sobre a tua vida. Aleluias. E aí eles vão começar a fazer como este povo, a observar nas suas portas. Eles vão sair à porta das suas tendas para observar o Deus que está sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Nós precisamos, queridos, do segredo da tenda. Aleluias. Tem pessoas aqui nesta noite que são empresários, são pessoas que têm negócios, são pessoas que trabalham com vendas. Tem pessoas aqui que trabalham como autônomo. Tem pessoas aqui que ainda nem trabalham, querem melhorar de emprego. Tem pessoas aqui que estão para abrir empresas. Tem pessoas que já abriram empresas. Tem pessoas que estão, aleluia, com dificuldade naquilo que já tem. E o que eu faço, pastor, para que isso tudo mude? A resposta está na palavra de Deus. Entre na tenda do encontro.
Lá na tenda você vai aprender o que fazer. Lá na tenda você vai aprender que tipo de pessoa, de profissional, que tipo de trabalho você precisa fazer. Lá na tenda você vai receber direção, projeto para a sua vida. Lá na tenda você vai receber, aleluias, o segredo que você não tem, o conhecimento que você não tem, a estratégia que você não tem. Lá na tenda. Outro amigo meu dizia outro dia para mim: Carlos, 2 anos atrás eu tive um sonho. O sonho da empresa que eu vou abrir. Sonhei com a empresa. Acordei com um sonho, vi o lugar, vi as coisas, vi tudo. E aí quando eu acordei, eu percebi que aquilo era realmente doido, porque não tem, é algo diferente. É algo que não existe aqui. Fui ver na internet, Deus me mandava, vai na internet. E aí eu fui ver, só tem em São Paulo. Viajei para São Paulo, fui observar, aleluias. E Deus começou a me dar, e falou: não, você não vai precisar de franquia, porque eu vou te dar o teu. E Deus deu sonho para ele e mostrou, depois do nome, mostrou 01, 02, 03. Ou seja, ele acredita que depois do primeiro vai ter ainda a filial 2, a filial 3, porque ele estava na tenda, e lá na tenda vem o segredo de Deus para mim e para a tua vida. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus aqui também disse algo muito tremendo, que nós temos a ceia, que quando nós entramos na tenda, aqueles que estão próximo, não dentro, porque a palavra de Deus disse assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, olha só, filho de Num, que lhe servia como auxiliar. O que Josué era? Auxiliar. Não se afastava da tenda. Aleluia. Quem entrava na tenda era Moisés, mas tinha um servo que estava ali beliscando a tenda. E quando você está na tenda, aquele que está próximo de você, ele começa a ser afetado. Quando você constrói a tenda e entra na tenda, e começa a visitar a tenda, e começa a participar da tenda. O que é tenda, Carlos? Você está falando tanto de tenda até agora, não entendi, irmãos. A presença do Deus vivo, a comunhão, o momento de oração, o devocional, a intimidade, o joelho no chão, deitado, em pé, onde quer que seja, mas você e Ele somente, e ninguém mais. Quando você está nesta atividade, nesta profundidade, alguém que não está ali dentro, mas está próximo, começa a ser atingido. Diz a palavra que Josué, que era auxiliar, ele via, Daniel, ele via, ele contemplava, e aquilo ensinava algo para ele. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Quando você, aleluia, está na tenda, está na presença, está na intimidade, quando você está nessa busca, o teu filho e a tua filha vão começar a aprender as coisas da tenda, e nunca mais vão querer se afastar daquela tenda. E disse a palavra que ele saía, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué ficava na tenda, não se afastava da tenda. Sabe o que vai acontecer aqui? Aleluia, os teus anos vão passar, você vai passar, mas você tem deixado um legado, e os teus filhos, aleluia, vão permanecer na presença de Deus, vão permanecer salvos no Senhor, vão estar no Senhor. Por quê? Porque você mostrou para ele que na tenda há a presença de um Deus poderoso. Josué foi um servo tão dedicado, irmãos. Josué, mas tem que querer também, né? Vamos e venhamos. Ele queria estar ali. Ele não, era a opção dele não se afastar da tenda. E aí ele começou a ser tocado por aquilo que acontecia na tenda. E quando chegou a vez dele de enfrentar o gigante dele, que eram as muralhas de Jericó, por exemplo, ele já sabia o que fazer. Se desesperar, cortar os pulsos, desistir, retroceder, não. Ele já sabia, não, peraí, eu conheço um negócio, eu conheço uma tenda, eu conheço uma intimidade, eu conheço uma direção, eu vou buscar a face deste Deus. E diz a palavra que Josué, diante do seu gigante, vai buscar a face. E diz a palavra que da tenda, aleluia, deste relacionamento vem para ele a solução. E é doideira, é coisa doida que acontece na tenda. Ele vai falar assim, ó, você vai rodar, marchar por 7 dias, aleluia, em volta desse muro. E no último você vai marchar 7. E depois você manda o povo dar um berro, dar um grito.
E Josué não questionou, porque não estava no seu manual, mas ele, aleluia, agradeceu, porque na tenda vem a vitória. E quando ele fez aquilo que Deus mandou, os muros caíram por terra. Se eu e você entendermos o peso, aleluia, se nós entendermos o procedimento, o mecanismo do que Deus pode fazer através de nós na tenda, querido, nós vamos construir rapidinho. Talvez ainda hoje alguém vai construir uma tenda. Aleluias. Talvez ainda hoje alguém que está entendendo o que eu estou falando vai chegar na sua casa e vai construir a sua tenda. Talvez amanhã alguém vai continuar a sua tenda. Talvez algum homem que esteve aqui 3 dias no retiro e 21 dias aqui vai continuar com a sua tenda na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Talvez alguém que foi batizado ontem entende que não é apenas um símbolo, não é apenas um ato, mas entende que vai precisar construir uma tenda. Porque é lá, queridos, que nós vamos encontrar aquilo que nós procuramos. O que você procura na presença de Deus? O que você procura na casa de Deus? O que você procura se congregando no nome do Senhor? Eu venho só para adorar, amém, glória a Deus e aleluias. Se for só por esse motivo. Mas tem pessoas que procuram, que buscam, que pedem, que clamam, que precisam, que colocam a sua fé e a sua esperança nesse Deus poderoso. Eu não sei o que é, mas Deus sabe o que é. E Deus está dizendo para você, se você quiser, não é num passe de mágica que as coisas acontecem, mas é na tenda do encontro. É na tenda do encontro. As coisas com Deus não são coisas místicas, esotéricas, mas são coisas de um relacionamento íntimo, de pai e filho, de adoração e louvor, e de um Deus que move a sua mão e diz uma palavra, e aquilo que você precisa, você vê, você contempla, porque diz a palavra que Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando